aves e os bichos da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive e se move nela. Há sempre andorinhas por onde vou. Brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda extensão. Ao São Francisco no meu coração. As pessoas, as plantas e os animais são canteiros do mesmo jardim. Querem a alegria, o amor e a paz. Ao beijo da vida todos dizem sim. Amo os peixes e os bichos da água. Amo as aves e os bichos no céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive e se move nela. Há sempre andorinhas por onde vou. Brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda extensão. Ao São Francisco no meu coração. Há sempre andorinhas por onde vou. Brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda extensão. Ao São Francisco no meu coração. Aqui estamos mais uma vez, nos encontrando com o povo de Santo Amaro da Imperatriz para conversarmos, para ouvirmos o teu Evangelho. Esse Evangelho bendito que trouxestes até nós quando aqui estivestes. Que nessa manhã, Senhor, possamos ouvi-lo, não apenas com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Que possamos sentir, Senhor, o Evangelho. Que essas palavras possam entrar no nosso mais íntimo do ser. Que ali fique. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, possamos lembrar dessas palavras, possamos trazê-la para a nossa vida e praticarmos o Evangelho.
Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a tua proteção, o teu amor, a tua intuição para esse momento tão especial que é falar do teu amor e dessa paz que o nosso Pai nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Meu nome é Célia, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Francisco de Assis e venho, através desse programa Momento Espírita da Rádio Termal, transmitir a mensagem do dia. A mensagem do dia, ela trata sobre o que significa servirmos a Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, item 3, nós temos o título do capítulo 15, ele diz: fora da caridade não há salvação. O item 3, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazeis aos outros o que desejareis que vos fizessem. Amai aos vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que ele mesmo dá exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente, em termos explícitos, como a condição absoluta à felicidade futura. Então, senhores ouvintes, para que saibamos compreender o que significa servir a Deus, Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Entretanto, quer ser servido, mas indiretamente, que são as criaturas, através de suas manifestações, que são as criaturas animadas, inanimadas. Todas as vezes que nós servimos a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Então, meus irmãos, nós podemos perceber a importância que é servirmos a Deus.
E como diz o título, saibamos compreender como servir a Deus, é justamente nos manifestando ao próximo através do servir. O servir ao próximo é nos limparmos, nos quebrarmos o orgulho, o egoísmo. Precisamos manifestar o amor, a serenidade, manifestar através do fazer o bem, manifestar através, acima de tudo, de nos colocarmos à disposição desse próximo para nos momentos em que ele precisar de amparo, de ajuda, de auxílio, de um ombro amigo, nós possamos estar prontos a oferecer. Servir a um irmão é nada mais, nada menos do que servir a Deus. Quando cuidamos e tratamos bem a um irmão, os ouvindo, os orientando, dentro das orientações divinas, nada mais, nada menos, estamos servindo a Deus. Quando cuidamos de um animal, com amor, com carinho, dando a ele aquilo que ele dá de forma incondicional a cada um de nós, o amor, nós estamos servindo a Deus. Quando cuidamos de uma planta, quando cuidamos da natureza, nós estamos servindo a Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos esvaziar de orgulhos, sermos mais humildes e, acima de tudo, sermos mansos e pacíficos. Mas para que façamos isso, nós precisamos estar interligados a Deus. E como nós nos interligamos a Deus? Através do equilíbrio do nosso ser. Através, meus irmãos, da manifestação do amor. Através da leitura do Evangelho. Através dos estudos. Através de simplesmente nos curvarmos diante de nossos irmãos. Então, meus irmãos, essa necessidade se faz para que nós possamos prosseguir com a nossa evolução, porque nós viemos neste mundo nada mais, nada menos do que para trabalharmos a nossa evolução espiritual. E servir a Deus é trabalhar essa evolução. Porque ao trabalharmos e servirmos ao nosso próximo, nós manifestamos o mais profundo amor. Através da caridade, nós manifestamos esse amor. Através do aconchego, do cuidado, nós manifestamos esse amor ao nosso próximo. Então, meus irmãos, basta que paremos um pouco, mantemos o nosso diálogo com o nosso Pai Criador, diariamente, com o coração cheio de gratidão, pela permissão que nos foi dada de servi-lo
através do nosso próximo. O importante se faz, Senhor. É muito importante. Se faz a necessidade de nos tornarmos cada vez mais humildes. A humildade é o nosso carro-chefe, porque sem ela não somos capazes de perceber a importância e a necessidade de estarmos atentos às necessidades do nosso próximo. Jesus, nosso mestre, sempre nos ensinou, através do seu comportamento, das suas lições de vida, a importância do perdão, que muitas das vezes é difícil de ser arrancado de dentro de nós, porque a dificuldade em perdoar se faz tão presente dentro de cada um de nós, que às vezes isso nos maltrata por longos tempos. E perdoar também significa servir a Deus. Porque enquanto não manifestamos o perdão ao nosso próximo, não trabalhamos dentro de nós esse perdão, nós não conseguimos nos libertar de correntes que nos aprisionam do passado. E então temos a dificuldade de servir a Deus. Então, que fique, meus irmãos, gravado em nossa mente e em nossos corações, que servir a Deus pode ser traduzido de várias maneiras. Pode ser traduzido através da prática da caridade, através da prática da humildade, através da forma em que tratamos as pessoas com amor, ter benevolência para com os outros. Então, servir a Deus é cada pedacinho desse mencionado aqui. É cada dificuldade ultrapassada e vencida e manifestada através de atitudes de acordo com as atitudes do nosso Mestre Jesus. Nós temos, meus irmãos, o maior parâmetro que poderíamos ter na nossa vida, que é o nosso Mestre Jesus. Ele serviu a todos os instantes em que esteve encarnado. Ele auxiliou, ele foi incapaz de julgar, serviu ao Pai Maior sempre com muita humildade, com muito amor, dando àqueles irmãos que o procuravam, dando o seu ombro amigo, mostrando que, acima de tudo, não cabe a nós julgar um irmão. Por quê? Porque quem somos nós para julgarmos? Será que nós nunca erramos? Será que nunca falhamos? Todos nós, meus irmãos, todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros. E quando julgamos, manifestamos apenas uma potencialidade imensa de orgulho, achando que somos melhores do que aquele que caiu em erro. Então, meus irmãos, através dessa mensagem,
que estou deixando aqui para todos vocês, que fique gravado dentro do coração de cada um de vocês, ouvintes da rádio, que servir a Deus é colocar em prática todas essas atitudes mencionadas aqui. É quebrar o orgulho, é manifestar o sentimento de gratidão ao Pai Criador pelas oportunidades concedidas nessa encarnação, é servir ao nosso próximo, é servir à natureza, é servir aos animais como um todo. Enfim, esse é o tipo de comportamento que nos mostra como devemos servir a Deus. Então, meus irmãos, que possamos, através dessa mensagem, sempre manifestar a nossa gratidão ao Pai Criador por estarmos aqui. Agradecemos aos ouvintes da Rádio Termal e, após a música, é o momento do passe. Nós agradecemos e desejamos a todos um bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olharmos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados
desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando. Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores. Que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos, com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dano